Jeremias capítulo 23. Nós vamos estudar nesta manhã sobre o que Deus pensa e o que Deus diz sobre os falsos profetas. Preste atenção, não é o que o Arival vai dizer, mas o que Deus diz, o que Deus pensa acerca dos falsos profetas. Tem falso profetismo hoje na igreja evangélica brasileira? Tem ou não tem? Tem. Quem já foi vítima aqui de falso profeta? Muita gente. Então esse é um assunto muito importante. Porque você liga a televisão, está lá o cara prometendo tudo. Se você vir para essa igreja segunda-feira, seus cheques devolvidos estão pagos, você já compra uma casa em Atibaia, outra casa, um apartamento no Guarujá, e o pior é que o povo acredita. O povo acredita. E aí a gente no Brasil vive uma grande ilusão. Aquela ilusão de que a igreja evangélica está crescendo, mas o que está crescendo não é a igreja evangélica do evangelho, mas a igreja evangélica do falso profetismo. E ao tratar dessa matéria, nós precisamos tomar cuidado, porque fica parecendo que nós somos bons, né? E a Bíblia diz: não julgueis para que não seja julgado. Mas a Bíblia diz, o próprio Jesus diz para mim e para você: acautelai-vos com os falsos profetas. E Jesus vai dizer mais. Jesus vai dizer que eles são travestis espirituais. Eles são o quê? Lobos vestidos de ovelha. É traveco, travecão. Então essa é uma luta da igreja. E João diz para a gente, vocês estão estudando nos grupos pastoreio a carta de João, que nós devemos discernir os espíritos. O que significa isso? Nós precisamos olhar para aquilo que a gente está ouvindo, aquilo que está sendo pregado, ensinado, e ter discernimento espiritual. A Bíblia diz: examinai todas as coisas e retende-vos o que é bom. O examinar ali significa julgar de forma crítica. Então vamos lá. Jeremias capítulo 23, a partir do verso 9. Para não gastar muito tempo, que a gente vai citar o texto da Bíblia, nós vamos ler até o versículo 32, de 9 a 32. Vamos ler juntos? Vamos lá? Todo mundo participando? Acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade. O ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda: cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um das suas maldades. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto e lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam,
e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu? Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu e um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se alguém em esconderijo de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele que está à minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Senhor Deus, nós estamos diante da solenidade da tua palavra, da seriedade da tua pessoa, e nós aqui, ó Deus, não queremos ser melhor do que ninguém, não queremos ser juízes de ninguém, queremos simplesmente ser ensinados e doutrinados pela tua palavra, e precisamos da iluminação do teu Santo Espírito. Esse Espírito é o Espírito da verdade, e somente Ele pode nos guiar a toda a verdade. Então que o Espírito Santo nos ensine agora, que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, no nosso coração, de maneira, Deus, que todos sejam instruídos aqui nesta manhã. Nós te pedimos isso humildemente, em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós já estudamos aqui o livro do profeta Jeremias. Jeremias significa Javé lança ou estabelece. O tema do livro de Jeremias é arrependei-vos e voltai ao Senhor, ou Ele vos julgará. O profeta Jeremias foi aquele profeta levantado por Deus para que durante 40 anos ele profetizasse ao povo de Israel, principalmente ao Reino Sul, dizendo que um cativeiro iria acontecer. E o ministério de Jeremias tem uma peculiaridade, é que ninguém vai se converter, Israel não vai se converter, porque já estava determinado por Deus que o povo iria para o cativeiro. A grande função do profeta no Antigo Testamento é fazer com que o povo de Deus
Abandone o pecado, a desobediência e seja fiel à aliança, ao casamento, ao compromisso que tem com Deus. Mas o povo não obedeceu. Vocês conhecem toda a história. E Deus manda os castigos que estavam relacionados lá à aliança, não é isso? Deuteronômio capítulo 28 está claro lá. Se vocês obedecerem, eu determinarei a bênção. Se vocês desobedecerem, eu determinarei o quê? A maldição. Maldição. E o povo então estava vivendo um tempo difícil. E aí aparecem os falsos profetas. Os falsos profetas. E é tão interessante a gente entender o texto, porque antes de falar o que Deus pensa dos profetas, veja o drama de Jeremias a partir do versículo 9. Ele diz: acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado, como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Aos pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adultos é má e a sua força não é reta. Jeremias está sentindo aqui o seguinte: olha, eu estou pregando a palavra de Deus. Não sou ouvido, não sou considerado. Você que é pastor, está pregando ali naquela igrejinha, né? O evangelho, ninguém se converte. Do outro lado da rua tem uma igreja enorme, pregando o falso evangelho, e lá está lotado, cheio de gente. O povo vai para lá. E Jeremias conhecia a vontade de Deus. Ele está dizendo: a situação do povo está assim. O povo está desesperado, procurando os falsos profetas, porque o povo adulterou espiritualmente, começou a servir a Baal. Então o profeta aqui, ele tem como se fosse uma comoção interior. Ele está sofrendo internamente. Irmão, isso é muito sério. Não sei se você já passou por experiência de você dizer que é crente, né? Eu não sei nem se você tem coragem de falar hoje que é crente, porque a situação está tão difícil. Porque se eu digo que eu sou pastor, né? Pastor hoje é sinônimo de ladrão na sociedade. Tem muita imobiliária que não aluga mais para o pastor, nem para a igreja. O nosso glorioso Malafaia essa semana foi indiciado. Pegou um cheque de 100 mil na conta pessoal dele. Eu não quero aqui julgar o pastor Malafaia, mas isso é um escândalo. Você vê que a própria Polícia Federal está correndo atrás das igrejas chamadas evangélicas. Quantos escândalos nós estamos vendo por aí? E aqui o profeta, ele está no seu coração sentindo, que ele diz: meu Deus, eu que estou fazendo tudo certo aqui. Eu que não casei, porque Deus queira para eu casar. Solteirão, profeta ali sofrendo, pregando a verdade, levando paulada do povo, pregando a verdade e sendo colocado na cisterna, pregando a palavra e dizendo que não adianta, é palavra de Deus, é verdade de Deus, sofrendo de quem se convertia. É duro, é ou não é? Por isso que dá vontade de vez em quando botar uma faixa aqui na marginal. Venha para cá que nós resolvemos tudo. Pare de sofrer. Dá vontade ou não dá? Preste atenção, muitos são tentados a isso. Muita igreja séria hoje, que era séria há uns anos atrás, eu diria até algumas Assembleias de Deus, todas elas estão embarcando nesse negócio de teologia da prosperidade. Todas elas. Campanha das 7 semanas, campanha de Esther, campanha de Josadac, campanha de Josafá. Irmãos, o povo está vivendo desesperado. Porque tem uma hora que você diz: por que só eu sou certo? Eu sou palmatório do mundo? Veja o drama do profeta, que ele está dizendo isso. Ele está dizendo: os profetas, eu não tenho mais amizade, porque os profetas lá de Samaria não prestam. Os aqui de Jerusalém também descambaram. Então eu estou aqui como se estivesse vivendo uma Sodoma e Gomorra espiritual. Mas aí veja, mais adiante,
Vamos lá, Jeremias capítulo 23. Ele vai derramar o seu coração, né? Mas aí veja lá no versículo 15. Versículo 15. Vamos ler juntos aí. O que diz aí? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas. Presta atenção, quem é que está dizendo agora? É o Senhor, não é mais ele. A narrativa muda aqui, o narrador. Ou ele está narrando como profeta de Deus. É Deus que está dizendo. Agora não é o que eu sinto, não é o que eu penso, é agora Deus que está dizendo. Primeira coisa que Deus diz aí sobre os falsos profetas. O que diz aí? Vamos ler juntos? Eis que os alimentarei com absinto, lhes darei a beber água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre a terra. Preste atenção. Não foi da Igreja Católica, não foi do Espiritismo, não foi das seitas. A impiedade foi derramada sobre a terra a partir dos profetas, dos falsos profetas. Irmãos, o falso profetismo no Brasil hoje é um juízo de Deus sobre o Brasil. Por isso que nós temos que pegar a 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então Deus tem um povo que é chamado pelo seu nome. Deus deu uma terra para esse povo, que é o Brasil aqui, mas essa terra está doente, ela precisa ser curada. Mas para que isso aconteça é necessário que a igreja de Deus se humilhe, ore, busque ao Senhor e se converta dos seus maus caminhos. Maus caminhos. Tem um famoso pastor aí, evangélico, que é deputado, que está liderando comissões aí. Ele é conhecido na cidade dele, aqui no interior de São Paulo, como um sujeito que pega meninas para fazer programas. É casado, tem 3 filhos. Saiu outro dia aí uma informação que ele estava tendo um caso com a secretária, foi abafado, aquele negócio todo. Irmãos, a coisa é séria. A coisa é muito séria. Aí o que acontece? Deus está dizendo aqui que ele os alimentará com absinto e lhe dará de beber água o quê? Venenosa. Significa que essas pessoas nunca serão alimentados pela verdade de Deus. Eles nunca terão conhecimento. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, quando fala do servo de Deus, diz: alimenta-te da verdade. No Salmo 37 diz que nós não devemos ter inveja dos ímpios, mas diz que nós devemos nos alimentar da verdade e viver na terra. Veja que coisa terrível. Essas pessoas nunca receberão de Deus o alimento o quê? Verdadeiro. Mas veja, por favor, aí, no versículo 16. E aí nós vamos entrar em alguns pontos que eu acho importantes aqui. Vamos ler juntos, verso 16? Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam sobre os fariseus mentirosos, falsos. Ele diz que nós devemos fazer tudo que eles nos dissessem, mas que nós não os imitássemos nas suas ações. Porque lá, com toda desgraça, o fariseu ainda ensinava o quê? A lei de Deus. Mas o falso profeta, nós não podemos dar ouvidos para eles, porque eles não ensinam a palavra. Não ensinam. Então a gente tem que ser contundente com isso, porque tem presbiteriano aí que está mandando oferta para manter o programa do pastor fulano de tal, do apóstolo de tal. Não pode, meu irmão. Aqui na igreja é uma dureza para dar 50 contas para sustentar um missionário. Eu nunca recebi na minha vida R$100.000 na minha conta, graças a Deus. E a gente fica falando aí, ouvindo. E aqui entra uma coisa que é extremamente importante. Eu queria que vocês observassem, porque depois João vai viver isso no final do primeiro século. Ele diz que nós não devemos nem somente dar ouvidos, mas ele vai dizer:
vocês não devem nem receber essas pessoas. Eles estavam no nosso meio, saíram do nosso meio, porque não eram dos nossos, se saíram para ensinar aquilo que é falso. Vamos abrir a Bíblia, por favor. Lá em... Vamos começar com Mateus 7. Deixa eu ver. Mateus capítulo 7. Versículo 15. O que diz aí, gente? O que diz? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos o quê? Presta atenção. Roubadores de quê? Rouba seu dinheiro, rouba sua confiança, rouba sua credulidade. E o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir. Então Jesus, ele aqui não tem, ele coloca. Jesus é Deus ou não é? Então Deus está dizendo. Então Deus continua dizendo na Bíblia. Deus diz aqui para Jeremias: não deis ouvidos aos falsos profetas. E aqui Jesus diz: acautelai-vos. E ele vai colocar lá, mais adiante, Mateus capítulo 24, veja lá, o Sermão do Monte. O sermão profético, né? Versículo 4. Mateus 24, 4. O que é que diz? E ele lhes respondeu: vede que ninguém, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aqui é bastante claro. Tem muitos aqui, meus irmãos. Ninguém o que vos engana. Tem gente que é enganado porque quer, né? Vou dar uma oferta de R$1.000 o ministério da vitória não sei de quê, e aí eu vou receber 10 mil reais. Aí o que acontece? Esse é o evangelho do Silvio Santos, né? A pessoa não dá por generosidade, a pessoa dá porque está interessada. E você olha que o procurador diz: pastor, eu dei tudo para a igreja. A pessoa deu: o que é isso? Mas eu dei, mas eles me disseram que eu ia ter muito mais. A senhora foi enganada, acreditou por quê? Então esse é um assunto muito sério, irmãos. E o que acontece num país como o nosso? Não tem autoridade moral no país para dizer assim: basta. Não tem. E aí você vai entender por que Jesus e Deus está sendo tão radical. Deus às vezes exagera, não é isso? Ele diz assim: não deis o quê? Ouvidos a esse profeta. Ele vai colocar alguns argumentos por que nós não devemos dar ouvidos a esses falsos profetas. Quer anotar aí? Pode anotar. Primeira razão: eles são falsos quanto à sua vocação. Eles são falsos quanto à vocação. Veja 23, Jeremias 23, versículo 21. O que diz aí? Não mandei esses profetas, todavia eles foram o quê? Correndo. Não lhes falei a eles, contudo o quê? Profetizando. Preste atenção. Não lhes mandei. O que Deus disse para Josué? Não te mandei eu, ser forte e corajoso. Porque quem mandou Josué foi Deus. Preste atenção, a base da pregação do Evangelho, do ensino da igreja, do profetismo do Antigo Testamento, é o chamar de Deus. O chamar de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 1. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá. O que diz Romanos 1:1? Alguém leia, por favor. O conteúdo aqui é grande, mas vamos ver se vai dar nessa aula aqui. Romanos 1:1. O que diz? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus,
Paulo, a primeira coisa que ele se identifica aí é servo, doulos de Jesus Cristo. Eu não mando em Jesus Cristo, é Jesus Cristo que manda em mim. Não sou eu que me faço servo, foi Ele que me fez servo. Aí ele vai usar duas palavras: chamado para ser apóstolo. A palavra chamado aqui é vocacionado. O verbo kaleo, ele foi chamado, mas ao mesmo tempo que foi chamado, ele foi enviado, apóstolo. Chamado e enviado. E Paulo vai dizer que ele não se fez apóstolo. Foi Deus que o chamou para o ministério apostólico. Então, por exemplo, nós estamos aqui hoje, né? Estou vendo aqui o Jonathan. Então, o Jonathan resolve abrir uma igreja. Igreja apostólica. Fogo santo, um negócio assim, né? Aí o Jonathan diz assim: a partir de hoje eu sou apóstolo. Apóstolo Jonathan. Tem até nome, altura. Tem perfil de apóstolo, grandão, né? Apóstolo Jonathan. Tem alguma lei que impede isso? Não. Qualquer um pode abrir igreja. Qualquer um pode dizer que é apóstolo. Qualquer um pode dizer que é pastor. E aí, meus amados irmãos, Deus está dizendo: não deis ouvidos aos falsos profetas, porque eles não foram enviados por mim, eles não foram chamados por mim. Agora você diz: pastor, mas como é que eu vou descobrir que o cara é chamado por Deus, enviado por Deus? Primeiro, pelo caráter. Um homem que é chamado por Deus não usa o ministério da pregação da palavra para fazer fortuna pessoal. Ele não faz comércio das pessoas. Segunda coisa, ele não usa o ministério para fazer a sua promoção, o quê? Pessoal. Terceira coisa, ele trata as pessoas não como mercadoria, mas ele trata as pessoas como ovelhas que não têm o quê? Pastor. Você vai conhecer o falso justamente pelo seu ensino, por aquilo que você está ensinando. E aí você e eu, nós temos o quê? As Escrituras Sagradas. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo que surgiu ali agora, de uma exegese completamente errada, mas disso. Né? Teve um pastor aí que disse que quem não entregar o dízimo é ladrão. Está certo isso? Está roubando a Deus. E se você está roubando a Deus, lá em Apocalipse diz que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Então, quem não dá dízimo está o quê? Perdido. A salvação é pelo dízimo. E ele vai lá em Malaquias, capítulo 3, diz: roubará o homem a Deus? Vós o quê? Me roubais. Aí o sujeito pega essa salada, coloca lá na televisão e diz: meu Deus, eu tenho que dar um dízimo logo, eu tenho que comprar minha salvação. E o cara fala isso em nome de Deus. Em nome de Deus. Então, irmãos, é muito sério. Vamos lá para Jeremias. Voltar para o texto de Jeremias. Não deis ouvidos aos falsos profetas, porque eles são falsos quanto à sua vocação. Eles não foram chamados por Deus, eles não foram enviados por Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18. Você grife esse versículo da sua Bíblia. Deuteronômio capítulo 18, versículo 18. O que é que diz lá? Vamos ver juntos? Deuteronômio 18, 18, o que é que diz aí? Não. O profeta de Deus, ele é suscitado por quem? Por Deus. Moisés era um profeta de Deus, mas Deus diz que vai levantar outro profeta, que é Jesus. Agora veja o versículo 19, o que é que diz aí? 18, 19. Continua para você ver.
Vocês entenderam aí? Diz que tem que avaliar. E se não acontecer, tem que matar. Veja bem, Deus está dizendo. Departamento, você tem reclamação, vai para cima. Eu só estou dando um recado que está aqui na Bíblia. Irmãos, tem que morrer no Brasil todo dia. Um político, um sindicalista e um falso pastor. Essa é a minha oração. Até a limpeza do país. A desgraça do país está aí. Isso aí, irmãos, não está na Bíblia, não é só visões do meu coração, falso profetismo, tá certo? Não põe não. Só estou abrindo um confessionário aqui, né? Então, ordem de Deus, não deis ouvidos aos falsos profetas. Eles são falsos quanto à vocação. Não foram chamados, Deus não falou com eles, etc. Segundo, eles são falsos quanto à mensagem que proclamam. Versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que de vós profetizam, e vos enchem de vós falam as visões do seu coração, não que vem da boca do Senhor. Então veja bem, o verdadeiro profeta, ele não é autônomo na sua mensagem, ele prega o que Deus coloca no seu coração. E como o profetismo bíblico acabou lá com João Batista, que foi o último dos profetas, do ponto de vista do ministério profético, a profecia que nós temos hoje é a Escritura Sagrada. Então, eu como pastor, qualquer profeta que se levantar como profeta hoje na igreja, no sentido de pregar a palavra de Deus, ele tem que pregar a palavra. O conteúdo dele é a palavra. Por isso que Paulo vai escrever em 2 Timóteo, capítulo 4, prega a palavra a tempo e fora de tempo, porque dias virão que as pessoas não suportarão a sã doutrina, e como sentindo conselho dos ouvidos, constituirá para si mestres, para estudar fábulas, coisas que venham satisfazer as suas necessidades. E meus amados irmãos, isso é muito sério. Muito sério. Versículo 25, Jeremias 23, 25. Lê para mim aí. Grifa esse versículo, por favor, porque esse versículo é pesadíssimo. 25, vamos ler juntos? Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei. Deus está me dizendo, e Deus o disse. Certo? Sonhei, Deus me deu essa revelação, essa profetada. Sai fora, pelo amor de Deus. Isso é muito sério, irmãos. Isso pode destruir sua alma. E aqui vem uma coisa que é muito importante destacar aqui, que é a substituição da palavra de Deus pelas visões do coração, pelas mentiras, em nome de Deus. Eu vi que foi destacado até pelo programa do Ratinho. Ratinho agora é profeta de Deus no Brasil. Onde ele pega um testemunho de uma pessoa que estava endividada, que foi orientada por um determinado apóstolo brasileiro, a ir lá na porta do banco, a pegar a dívida, passar na fechadura do banco. No outro dia ele foi lá e a dívida sumiu. E quem pagou a dívida? Jesus. Irmãos, isso não é coisa que eu estou inventando, não está aí. Se vocês pegarem as coisas que estão sendo ditas na televisão, né? Há anos atrás, quando eu morava em Recife, era pastor, eu trabalhava na Sociedade Bíblica do Brasil, e aí eu passei na Igreja Universal para vender Bíblia, lá em Natal. Graças a Deus vendi 2 caixas de Bíblia em dinheiro. Negócio com creme, dinheiro na frente, porque nem chega perto. Aí estava a campanha da vassoura. Eu falei: que negócio é esse? Campanha da vassoura. Era um negócio de sisal baseado naquele texto de Lucas capítulo 15, que a mulher varrendo a casa para achar o quê? A pérola. E a campanha era justamente que você iria dar uma oferta para receber aquela vassoura, para chegar em casa, varrer tudo de ruim que tinha dentro da sua casa.
Eu imagino se o marido e a mulher estivessem brigando, ia quebrar a vassoura na cabeça do marido. Né? É desse jeito. Outro dia tinha a campanha, né? Campanha da chibata. Jesus entrou no templo expulsando os que estavam lá, e saiu um azorraio jogando, e aí eles fizeram um azorraiozinho, está dizendo, dê uma oferta e leve essa azorraio, e batem tudo da sua casa, expulsa da sua casa, tudo de ruim que tem das suas casas. E o povo o quê? Não acredita, me dá dinheiro. E aí, tem uns crentes aqui que dizem, pastor, não pode falar mal não, viu? Não estou falando mal, só estou instruindo vocês a verdade. Agora, ninguém é enganado, alguns são enganados, iludidos, mas ninguém é enganado por muito tempo, tá gente? Ninguém é enganado. E outra coisa, você é enganado quem quer, porque você não tem fundamentação bíblica. A partir do momento que você começa a estudar a Bíblia diz que a palavra do Senhor ilumina os olhos, dá sabedoria aos simples. Palavra de Deus. Então, quando aparecer esses apóstolos aí, né, graças a Deus, tem um maluco aí que foi pregar numa igreja batista lá, Batista da Floresta. Um maluco que tem aí, que saiu da Universal, que abriu uma igreja, o cara é completamente espirocado. E foi levado para pregar na igreja batista. Os crentes da igreja batista da Floresta não deixaram esse cara pregar na igreja. Foram para a porta, esse homem não entra aqui. Esse homem não entra aqui. Então é necessário confrontar a verdade, usando a verdade de Deus. E aí vem uma coisa que eu acho muito interessante. Eles pregam, eles são falsos quanto à vocação, são falsos quanto à mensagem que proclamam, mentiras e visões do coração e mentiras em nome de Deus. Eles são falsos quanto ao que prometem às pessoas, acerca do bem das pessoas. Veja no verso 16, 23, 16, o que diz aí? 23, 16, o que diz aí? Não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós e vos enchem de vãs o quê? O que são esperanças vãs, irmãos? Falsas. Vem aqui que você vai dar uma oferta, eu vou fazer uma oração, você vai voltar curado. Aí o cara não é curado, ele diz, problema é seu, você não teve fé. Enche as pessoas de vãs esperanças. E cria uma relação, meus amados irmãos, que não é bíblica, porque Jesus diz o seguinte, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Eu vi as últimas declarações de um pastor aí, que é do tempo de Salomão, um chefão, do jeito que ele fala para as pessoas irem levar dinheiro para a igreja, é uma coisa para mim de possessão demoníaca. Não tem aquilo ali, não tem. É quase uma opressão. Teve um amigo meu que foi uma vez, entrou na igreja dessa, ele disse, Arival, o cara começou a falar lá, me deu uma coceira, eu meti a mão na carteira e ia dar tudo, porque os caras têm uma técnica. E eu falei, isso é Deus? Eu falei, não, graças a Deus não. Não, graças a Deus. Mas vamos lá. O que é encher de vã esperança, irmãos? É prometer uma coisa que ele não pode o quê? Dar. Há muitos daquelas curas que são colocadas ali na televisão, que são ensaiadas, aquilo é teatro puro, teatro. E aí eu queria que você entendesse que Deus está colocando aqui. Versículo 17, o que é que diz aí? A mensagem dessas pessoas, 23, 17. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse o quê? Paz tereis. A qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. O que significa isso? Significa que, primeiro, ele não está preocupado com a sua relação pessoal com Deus. O falso profeta não quer que você se aproxime de Deus, que você se arrependa diante de Deus, que você se quebrante diante de Deus, que você consagre a sua vida a Deus. Ele não está preocupado com isso. Ele diz, não, está tudo bem, o cara está com a vida toda torta, fazendo tudo que é errado. Às vezes aquilo que está acontecendo na vida dele é consequência da sua desobediência. Ele diz, não, paz tereis.
Diz o texto sagrado aí, veja claramente, né? O Senhor diz: paz tereis. Diz aí, a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, diz: não virá o que? Mal? Pode continuar pecando, meu irmão. Deus é misericordioso. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pode continuar nessa vida que não virá mal sobre vós. E a Bíblia fala que por causa do pecado não receber de imediato a sua justa condenação, o seu justo juízo, as pessoas acham que vivendo o pecado, elas estão bem. Elas estão felizes, inclusive dentro da igreja. Peca, continua pecando, e aí se a gente falar alguma coisa, não, isso é pecado, não, que isso não é pecado não. Lá vem o Senhor com esse exagero. As coisas hoje são diferentes, nós estamos vendo um novo tempo. Como se aquilo que fosse pecado há 20 anos atrás deixou de ser pecado hoje. Nós temos os novos 10 mandamentos. E a gente esquece que a palavra de Deus permanece o quê? Para sempre. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus o quê? Não passará, permanece para sempre. E aquele que faz a vontade de Deus também permanece para sempre. Eu não sei se vocês já ouviram esses apóstolos aí da televisão pregando sobre arrependimento de pecado. Já viram? Sermão sobre pecado na televisão. Um apóstolo desejando que vocês vão mudar de vida. Eles pregam o seguinte: venham para essa igreja, porque aqui tem um homem de Deus que vai resolver seus problemas, etc. É aqui o lugar da bênção. O lugar da bênção não é Jesus, o lugar da bênção é a igreja. Isso é um marketing religioso. O que é que o marketing religioso faz? Ele identifica necessidades espirituais das pessoas e oferece para essas pessoas produtos espirituais, de tal maneira que aquilo que ele está oferecendo não é o evangelho, mas é um produto espiritual. E você vai lá como um consumidor da fé, que tem uma necessidade, dá dinheiro e você recebe o produto, sem garantia. Se vai funcionar, bem. Se não vai funcionar, isso é problema seu. Certo? Veja no versículo 27. Que coisa terrível. Versículo 27. Lê para mim aí, por favor, Jeremias 23, 27. O que é que diz aí? Irmãos, isso é uma tristeza muito grande, porque o cara, ele prega o sonho dele, e ao invés dele levar a pessoa para Deus, ele faz a pessoa esquecer de Deus, se afastar de Deus. Jesus disse para os fariseus, lá em Mateus capítulo 23, que eles nem entram no reino de Deus, e impedem aqueles que querem o quê? Entrar. Quer dizer, o sujeito está indo para o inferno e ele não quer. Essa é a estratégia do diabo. O diabo sabe que vai para o inferno. Ele diz: quanto mais gente eu levar, melhor. E é tão triste isso, porque ele está dizendo claramente aqui que, contando sonho, contando essas profetadas, o povo acaba se esquecendo de Deus, de quem é Deus, quais são os atributos de Deus, qual é a vontade de Deus. Ninguém estuda Deus. Ninguém aprofunda o seu relacionamento com Deus. Veja bem, é uma ligação de necessidade, de consumo. É uma necessidade de prestação de serviço. O pastor faz uma oração para mim. Eu contei a história de uma senhora que estava com um filho drogado, preso. E ela foi numa igreja dessa aí, pediu uma oração para o pastor. E o pastor perguntou para ela: quanto a senhora tem? Ela disse: só 50. Ela disse: eu vou orar, mas não garanto que ele saia solto. Não dou garantia que ele vai ser solto. Mas bora, 50 pau, se eu tivesse 500, aí eu dava garantia. É desse jeito que está acontecendo aí, irmãos. Pastor, o senhor leu o verso 27, eu queria só destacar o verso 27, que é que o versículo fala do sonho da pessoa, não do sonho que a pessoa tem, no sentido de, acho que sonho natural, porque o versículo natural é o sentido de sonho noturno. Certo. Porque o versículo 28 fala: o profeta que tem sonho, conte como apenas sonho. Certo.
não como uma verdade. Certo. Porque o sonho depende, a interpretação vem do Senhor, assim como do Senhor. Então, assim, eu acho que às vezes a gente pode se confundir e achar que o sonho, por si só, é seu, a interpretação é sua. Veja bem, no contexto do profetismo bíblico, Deus falava através de sonhos. O que ele está condenando aqui é que os sonhos que as pessoas tinham, que os falsos profetas tinham, não eram sonhos do quê? De Deus, não era o quê? A revelação de Deus. Aí ele vai fazer uma comparação aqui. Ele usa uma figura, uma metáfora. Ele diz que tem a palha com o trigo. A palha, o que é a palha? É aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, aquilo que eu estou sentindo, aquilo que eu sonho. O que é o trigo? A palavra de Deus. O sonho, que é a palha, não alimenta, não fortalece. O que alimenta e fortalece e liberta, conhecereis o que é a verdade é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos aperfeiçoa e nos faz pessoas capacitadas para toda boa obra. Teleios no grego, é a palavra que faz isso. Então veja bem, quando eu substituo como pregador do Evangelho a palavra de Deus por experiências pessoais, eu estou substituindo a palavra de Deus por sonho. Por sonho. Agora, eu queria concluir colocando algumas coisas sobre a reação de Deus. Porque parece que o negócio está fora do controle, né? A turma está fazendo tudo aí, que Deus não está nem aí. Mas veja bem, tem algumas coisas, veja lá no versículo 23, o que diz aí? 23. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? O que significa isso? Qual é o atributo que está falando aqui? O atributo da onipresença de Deus. Deus está vendo tudo. Aí vem o atributo da onisciência de Deus. E ele diz aí, no versículo 24, ocultar-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não vejo? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Deus está dizendo o seguinte: os falsos profetas não estão levando em consideração que eu sou onisciente, que eu sou o quê? Onipresente. Porque eles não pregam a mim, eles não ensinam a respeito da minha pessoa. Eles fazem o povo esquecer de mim. E é tão interessante isso, irmãos. Porque no Salmo 139, o salmista Davi, a primeira coisa que ele dá ênfase é justamente a onisciência e a onipresença, o quê? De Deus. E você vai ver lá em Mateus capítulo 7, que nos últimos dias, muitos dirão a Jesus: em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós realizamos milagres, em teu nome nós fizemos exorcismo, tudo. Ele diz: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais o que há iniquidade. Significa que iniquidade está no campo da religião. Quando alguém, em nome de Deus, prega, ensina, oferece coisas que a palavra de Deus não oferece, sem a autoridade de Deus, sem a relação com Deus. Coisa interessante, eu queria que você chamasse, observasse também no versículo 30. Versículo 30. O que diz aí? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um. Então Deus está dizendo o seguinte: qual é a relação de Deus com o falso profetismo? Eu sei de tudo, eu conheço tudo, tudo está claro para mim. Segunda coisa, eu sou contra vocês. Se lá em Romanos capítulo 8 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus é contra nós, quem é por nós? Então preste atenção, tudo isso vai cair por terra, viu, gente? Tudo isso que está aí vai cair, porque Deus é contra isso.
E você, por favor, entenda, não deis ouvidos aos... Se Deus é contra todo esse falso profetismo, você não pode ser a favor daquilo que Deus é o quê? Contra. Ah, pastor, mas tem muita gente que foi lá e foi abençoado. Foi sim, foi no centro espírita, foi abençoado. Foi lá na Catedral de Aparecida, foi abençoado. Foi no terreno lá perto de casa, foi abençoado. O fato de coisas boas acontecerem no mundo espiritual não significa que essas coisas boas têm origem de Deus. Porque o diabo, ele é capaz de se transformar em anjo de luz, de apóstolo de luz. Paulo coloca isso lá, 2 Coríntios capítulo 11. Então Deus conhece tudo isso, está no controle de tudo que está acontecendo. Deus é contra tudo isso. Versículo 31, ele diz novamente: eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam que ele diz: eu sou contra, porque Deus é justo. E o falso profeta é estelionatário. Ele está dizendo o que Deus o que não diz. Não diz. Eu quero encerrar, irmãos, simplesmente dizendo para vocês que nós precisamos de muito discernimento. Muito discernimento. E eu queria que você abrisse lá em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Quem está nos grupos pastoreiros, está estudando aí sobre o espírito do anticristo. E a Bíblia fala que muitos anticristos estão aí, soltos, né? Mas haverá um cara que vai ser o anticristo. O cara que Paulo chama aí de um homem da iniquidade. E que todo o cenário mundial está se preparando para isso. Vai aparecer um cara aí. Irmãos, a solução mundial vai ser através de um ser poderoso do ponto de vista religioso, político e econômico. E se existe uma coisa que falso profeta gosta e o anticristo gosta, é de dinheiro. Tá certo? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo vai falar sobre a vinda do Senhor e a revelação da apostasia ou da iniquidade. E aí, ele vai colocar, a partir do versículo 7, com efeito, versículo 7, 2,7, 2 Tessalonicenses 2,7, com efeito, o mistério da iniquidade já o quê? Já opera. E aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e o destruirá pela manifestação de sua boca. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios do que? Da mentira. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo, pois, que Deus lhes manda a operação o quê? Do erro, para dar em crédito o quê? A mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a justiça. O homem da iniquidade se levantará e Deus vai deixar o homem solto. Vocês não querem a verdade? Então se deleitem na mentira. Porque, irmãos, nós só estamos aqui, nós só temos a verdade por causa da graça de Deus, da misericórdia. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, ninguém conhece o Filho, senão o Pai, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Louvado seja Deus por isso. Porque nós estamos salvos, nós estamos na verdade, e se nós permanecermos nele, que é Jesus, permanecermos na verdade, nós seremos salvos, ou nós já estamos salvos. E os mandamentos do Senhor, como diz João, não são pesados. Amém?
porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor, e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra, e a ela atendeu? Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu, e um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor, até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se alguém em esconderijo de modo que eu não veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor, dentro de mim todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Porque a terra está cheia de adúlteros e chora por causa da maldição divina. Os pastos do deserto se secam, pois a carreira dos adúlteros é má e a sua força não é reta. Pois estão contaminados tanto o profeta como o sacerdote. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Portanto, o caminho deles será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade. O ano mesmo em que os castigarei, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria bem vi eu loucura. Profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo de Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda: cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam cada um das suas maldades. Todos eles se tornaram para mim como Sodoma, e os moradores de Jerusalém como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que os alimentarei com absinto, e lhes darei a beber água venenosa. Abra sua Bíblia, por favor, em Jeremias capítulo 23. Nós vamos estudar nesta manhã sobre o que Deus pensa e o que Deus diz sobre os falsos profetas. Preste atenção, não é o que o Arival vai dizer, mas o que Deus diz, o que Deus pensa acerca dos falsos profetas. Tem falso profetismo hoje na igreja evangélica brasileira? Tem ou não tem? Tem. Quem já foi vítima aqui de falso profeta? Muita gente. Então esse é um assunto muito importante. Porque você liga a televisão, está lá o cara prometendo tudo. Se você vir para essa igreja segunda-feira, seus cheques devolvidos estão pagos, você já compra uma casa em Atibaia, outra casa, um apartamento no Guarujá, e o pior é que o povo acredita. O povo acredita. E aí a gente no Brasil vive uma grande ilusão. Aquela ilusão de que a igreja evangélica está crescendo, mas o que está crescendo não é a igreja evangélica do Evangelho, mas a igreja evangélica do falso profetismo. E ao tratar dessa matéria, nós precisamos tomar cuidado, porque fica parecendo que nós somos bons, né?
E a Bíblia diz: não julgueis para que não sejais julgados. Mas a Bíblia diz, o próprio Jesus diz para mim e para você: acautelai-vos com os falsos profetas. E Jesus vai dizer mais. Jesus vai dizer que eles são travestis espirituais. Eles são o quê? Lobos vestidos de ovelha. É traveco, travecão. Então essa é uma luta da igreja. E João diz para a gente, vocês estão estudando os grupos pastoreio, a carta de João, que nós devemos discernir os espíritos. O que significa isso? Nós precisamos olhar para aquilo que a gente está ouvindo, aquilo que está sendo pregado, ensinado, e ter discernimento espiritual. A Bíblia diz: examinai todas as coisas e retendes-vos o que é bom. O examinar ali significa julgar de forma crítica. Então vamos lá. Jeremias capítulo 23, a partir do verso 9. Para não gastar muito tempo, que a gente vai citar o texto da Bíblia, nós vamos ler até o versículo 32, de 9 a 32. Vamos ler juntos? Vamos lá? Todo mundo participando? Acerca dos profetas, o meu coração está quebrantado. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas, que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração, os quais cuidam em fazer o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. O profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele que está à minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiuça a penha? Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Senhor Deus, nós estamos diante da solenidade da tua palavra, da seriedade da tua